Muita gente acha que lei da atração é só tu pensar positivo e que as coisas vão acontecer. Mas na verdade a gente tem que unir o sentimento, a emoção e aumentar a frequência também. Então assim, não adianta eu pensar positivo, mas eu tá vibrando numa frequência de medo, de culpa, de ansiedade, porque são frequências muito baixas. Então não é só pensar, a gente precisa sentir, a gente precisa viver aquilo. Eu falo muito também pra gente observar os sinais, né? Porque às vezes a gente pede algum sinal, a gente pede alguma coisa específica e às vezes ela não vem da forma como a gente espera. Ela pode vir de diversas maneiras diferentes. Então a gente precisa estar atento. Porque se você tá sempre com a vibração elevada, você só vai atrair coisas positivas. Só que vai agregar. Então, por mais que ali na tua mente você quer e faz um movimento para acessar, né, manifestar, vibrar numa frequência elevada, lá no inconsciente tem as crenças, os padrões, tudo que você carrega. Então, ali é que bloqueia teu inconsciente. Eu não posso só ter fé e esperar que as coisas aconteçam. Eu preciso agir em busca daquilo que eu conheço, que eu acredito, né? Que eu acredito que eu mereço, que eu quero pra minha vida. Manifestar eu vou visualizar as coisas que eu quero, né? Se eu conseguir ter aquele momentinho de uma música relaxante, às vezes uma velinha pra ter um cheirinho gostoso, parar um minutinho, imaginar o que eu quero daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos e conseguir manifestar, vou anotar isso tudo, é maravilhoso, mas não dá pra fechar o caderno, deixar ali e seguir a vida. Então eu posso manifestar tudo, desde que eu me sintonize com aquela energia, com aquela frequência. Pra gente co-criar a nossa vida dos sonhos, pra nós criarmos a nossa vida dos sonhos, nós precisamos nos curar em primeiro lugar. Porque pra gente criar a nossa realidade, a gente precisa realmente estar bem. Porque se tu não tá numa frequência elevada, tu não consegue criar nada de bom. Tem várias técnicas de manifestação hoje no mercado, digamos assim, né? Eu gosto muito do caderno, é o principal que a gente usa e sempre enganando o inconsciente, né? Então assim, eu compro uma casa, eu dou entrada numa casa, tu ainda não deu, tu ainda não sabe nem onde é que vai ser, mas assim, enganando dessa forma, de trazer isso pro presente. Não, eu tenho um carro, eu estou grávida, eu tenho uma casa, né? Então colocando esse peso de que isso já é uma realidade, que isso já é teu. Quando tu tá elevando numa vibração alta, não tem nada que te atinge. Pensando no positivo e negativo, né? O negativo nunca vai conseguir bater no positivo, pois o Deus Criador é positivo e é amor, sabe? Porque a gente busca muita resposta. Como é que eu posso manifestar? Como é que eu posso criar isso? Como é que eu posso fazer aquilo? Quando a gente busca uma resposta, a gente já conclui. Então, dentro de uma pergunta, a gente abre espaço. Então, se algo não tá bom, como pode melhorar, sabe? E solta pro universo. Hoje, neste episódio, você vai ouvir as melhores falas, técnicas, histórias e estratégias sobre a lei da atração que já passaram por aqui. Reuni tudo o que mais funcionou, os segredos que destravam resultados rápidos, os erros que bloqueiam sua manifestação e os gatilhos que mudam a sua vibração agora mesmo. E para quem quer aprofundar sobre o assunto, eu liberei o meu e-book O Chamado da Abundância por um valor simbólico, de R$ 99,00 por apenas R$ 29,00. Essa condição só está disponível enquanto esse vídeo estiver no ar. O link está no primeiro comentário fixado. Agora, de verdade, eu quero um tutorial na minha mesa. Eu sei, tá, tutorial passo a passo, vai de cada um, né? Vai de cada um. Mas se vocês pudessem especificar um passo a passo de como vocês fazem para atrair. Eu penso primeiro, eu agradeço, eu sinto, eu escrevo. O que vocês fazem? Passando aqui no comecinho do episódio para pedir para você se inscrever aqui no canal para apoiar esse meu projeto chamado Senso Comum Podcast. Eu me chamo Ângelo Bertier e esse meu projeto aqui é para ajudar vocês. Então comenta aqui nos comentários alguma dúvida, algum problema que você vem vivendo esses últimos anos, esses últimos dias, para que no próximo episódio eu traga um convidado que ele consiga responder essa sua dúvida ou o seu problema. E também se você puder deixar um gostei nesse vídeo, eu vou ficar muito grato porque é dessa forma que eu consigo visualizar que vocês estão curtindo esse meu projeto. Então bora lá pro episódio. Como é que eu faço para a lei da atração funcionar verdadeiramente na minha vida? Eu costumo dizer, muita gente acha que lei da atração é só tu pensar positivo e que as coisas vão acontecer. Mas na verdade a gente tem que unir o sentimento, a emoção e aumentar a frequência também. Então assim, não adianta eu pensar positivo, mas eu tá vibrando numa frequência de medo, de culpa, de ansiedade, porque são frequências muito baixas. Então, para a gente manifestar alguma coisa, a gente tem que estar no mínimo acima de 200 Hz.
que é uma frequência que dentro das terapias energéticas a gente consegue medir. E aí sim a gente consegue manipular a energia para que as coisas fluam na nossa vida. Então não é só pensar, a gente precisa sentir, a gente precisa viver aquilo. Que é o mais difícil, né? Que geralmente a gente acha que é só pensar positivo e tudo acontece. Então é um cuidado com a frequência também. Um exemplo simples, né? Às vezes tu quer manifestar uma quantia em dinheiro, mas tu fica o dia inteiro ali vibrando na raiva, tu te irrita, qualquer coisa tu já pensa que tá na escassez. Então, vai demorar mais, assim, muito difícil. E muitas vezes a gente cai no efeito Zé Não, que a gente trabalha lá no Ser, não sei se você já ouviu falar. Nunca ouvi. O que acontece? Quando eu quero muito, muito, muito uma coisa, tem até um estudo que passou na Discovery sobre o efeito Zé Não. Eu fico olhando muito para aquilo. E quando eu tô olhando muito para aquilo nesse sentido, eu estou dizendo que eu não tenho aquilo. Porque eu estou querendo, eu tenho que agir como se eu já tivesse. É igual quando a gente vai ferver o leite. Se a gente vai ferver o leite, a gente fica ali olhando, o leite não ferve, né? No momento que tu dá aquela desviadinha de olhar, derrama tudo. Então é a mesma coisa. Eu tenho que agir como se eu já tivesse, não dizendo que eu quero aquilo. Quando eu quero, eu não tenho. Então, a gente cai no efeito Zé Não, a gente mesmo se sabota. É um estudo bem interessante sobre isso. Então, tem que alinhar tudo isso. Pensamento, sentimento, emoção, agir como se já tivesse aquilo. E aí sim é mais fácil da gente manifestar as coisas. Então, eu falo muito também pra gente observar os sinais, né? Porque às vezes a gente pede algum sinal, a gente pede alguma coisa específica e às vezes ela não vem da forma como a gente espera. Ela pode vir de diversas maneiras diferentes. Então, a gente precisa estar atento, né? Você pede, às vezes, alguma coisa ali, um sinal para... se eu devo seguir tal caminho. E aí, às vezes, não vem da forma como você espera. Você, pede, sei lá, o sinal de uma pena, né? Ali no seu caminho. E aí, às vezes, você vê uma pena na camiseta de alguém, ou passa alguém falando sobre uma pena, ou vem uma música falando de uma pena. Então, a gente precisa ser muito específico também naquilo que a gente deseja. Então, quanto maior riqueza de detalhes a gente colocar naquilo, maior a possibilidade de acontecer. O poder da visualização, né? O poder da visualização, exatamente. Então, eu quero tal carro, ok. Eu me sinto dentro daquele carro. Como é que vai ser a cor desse carro? Qual a potência do motor desse carro? Então, eu vou idealizando tudo aquilo que eu espero que tenha nesse carro. Eu posso ir lá no onde vende a loja que vende o carro e entrar dentro do carro mesmo, sentir aquele carro que eu desejo. E aí, então, assim, você vai começar a atrair esse carro pro teu caminho. Às vezes, você vai sair na rua e você só vai enxergar aquele carro. Você não vê mais nenhum carro. Nossa, nunca vi tanta gente com esse carro. E, de repente, você está só vendo pessoas com aquele carro. Então, assim, já é um movimento de atração, né? Porque você está idealizando aquilo. Então, é riqueza de detalhes também. Ser o mais específico possível naquilo que você deseja. Realmente sentir Sim. aquilo, né? Quando tu sente, tu já tá imaginando tu com aquela coisa ou aquilo que tu deseja. É diferente de tu querer aquilo. Quando tu vivencia, tu já sai de um patamar, tu já consegue se visualizar dentro daquela situação ou daquilo que tu deseja. Falando da lei da atração, de manifestação, a vibração que tu fala e que a gente fala é nesse mesmo segmento onde que a gente vibra o igual para chegar até a gente? Seria isso? O que é vibração para ti? Sim. Eu entendo que parte da premissa do positivo e negativo, certo? Eu tive a consciência, estudando e também através da ayahuasca, que o Deus Criador, ele é amor, em essência. Positivo, então, né? E quando você vibra em amor, tudo, através da música, dos alimentos, dos ambientes onde você vai, e você tá sempre vibrando nessa vibração positiva de amor, a parte negativa não consegue te pegar. Então, e eu falo pro pessoal lá principalmente da ayahuasca, né? Que, eles vão, sofre processo, que a gente diz que é pesado, a peia, que é quando tem muita limpeza e dói e tal. Você só sofre isso se você não tiver nutrido no meu ponto de vista, né? De amor, de luz, porque se você tá sempre com a vibração elevada, você só vai atrair coisas positivas. Só que vai agregar. Por exemplo, esse podcast aqui contigo eu tenho certeza que foi uma manifestação, porque na segunda eu chamei um rapaz lá para ver um local para podcast e tal. A gente fez uma reunião
no sábado, a gente precisa começar a comunicar, tal, é o que a gente tá fazendo. E o Maicon me manda mensagem, queremos falar com a sua mãe e tal. E aí assisto o podcast das meninas, achei fenomenal. Inclusive, eu quero conhecer elas, o espaço delas. Então, essa questão de vibração, pra mim, é isso, sabe? Música eleva a vibração. Tá meio borocochô ali, bota uma música que tu curte, que tem uma mensagem que cara, teu dia muda, assim. E pra mim é isso. Quando tu tá elevando numa vibração alta, não tem nada que te atinge. Pensando no positivo e negativo, né? O negativo nunca vai conseguir bater no positivo, pois o Deus Criador é positivo e é amor, sabe? Com certeza. E como é que tu faz, assim, pro teu dia a dia aumentar essa tua vibração? Porque nem toda vez a gente vai sempre estar vibrando lá no amor. A gente, às vezes, vai, infelizmente, vibrar ali na questão da raiva, da ansiedade. Como é que tu faz, assim, no teu dia a dia para que a tua vibração aumente? Eu, particularmente, desde novo, eu fui sempre um rapaz tranquilo e, assim, sorridente, feliz, alegre e nunca fui muito de estourar, sempre fui são 2 irmãos, né? O Edu e o Milton, que é o mais novo. Os 2 brigavam e eu ficava no meio tentando apartar os 2, porque eu era mais fraquinho, mas mais carinhoso e tal. E então nunca tive esse problema de explodir e tal. Mas no meu dia a dia, o que eu vejo que é importante muda pra mim, né? Acordei, já faço já agradeço a Deus porque começou. Gosto de pegar sol, abrir a janela, pegar sol e boto uma música de vibração alta, que a gente diz assim, que começa já a despertar e aumentar a vibração. Alimento, tomo um café e um alimento da terra para te nutrir já disso e aí começa o dia. Gosto de fazer exercício. Quando eu fiz tava nessa transição de despertar nesses últimos 5 meses, vamos dizer, eu deixei um pouco de fazer exercício que eu sempre fiz. Deixei um pouco de lado por questão de tudo que imagina, tu vem 25 anos, 26 e tu percebe que tu tava fazendo tudo errado. Cara, foi um dos momentos mais desafiadores da minha vida, porque tive que aí é onde eu digo, tem gente que vai uma vez, pega algumas coisas, vai devagarinho mudando. Eu não, eu toquei pra arrumar, resolver tudo que dava. Então, aí eu voltei agora a fazer exercício com o Júlio lá, meu personal, cara, é fenomenal. Que é uma pessoa que isso é importante também, as pessoas que tu vai lidar no dia a dia tem que estar também na mesma frequência, porque se você trabalha num lugar que você chega já tem gente reclamando, cara, acordou segunda-feira, que saco. Cara, aí já é uma coisa que eu acredito que muda já vai mudar tudo pra você. Se você trabalha num lugar que você não gosta, já cria estratégias de como sair disso, sabe? Porque quando eu percebi que eu tava fazendo algo que eu não gostava, eu fiz tudo que precisava, planejamento pra mudar a rota. Então, pra resumir seria isso, sabe? Música, pessoas, ambientes, alimento, tudo isso que é básico, que a gente já sabe. E rede social, pra mim, né, ficar o mais longe possível, que eu entendi que pra mim me gerava ansiedade. Eu procrastinava muito, ficava, tem um monte de coisa, vou aqui rolar. O máximo que eu puder, eu fico longe. E tu começa a viver cada dia. Falo lá pra Letícia, né? Eu tenho preguiça de dormir, cara, porque eu quero ficar acordado pra fazer, porque quanto mais a gente faz, mais a gente ajuda, sabe? Então, seria basicamente isso que eu faço hoje no meu dia a dia pra manter sempre essa vibração elevada. Por que a mente consciente quer manifestar algo, mas o corpo, ele tá bloqueado ali? O que acontece? Sendo que a minha mente consciente também sou eu estou dentro do meu corpo, e o meu corpo tá vibrando em outra direção. Por que acontece essa diferença entre a mente consciente e a nossa vibração corporal? É que a gente né, dentro de uma pirâmide, a gente é 5% consciente, 95% inconsciente. Então, a pontinha do iceberg é consciente. Então, a gente funciona muitas vezes a partir dos pensamentos, sentimentos e emoções que estão ali no inconsciente. Então, por mais que ali na tua mente você quer e faz um movimento para acessar, né, manifestar, vibrar numa frequência elevada, lá no inconsciente tem as crenças, os padrões, né, tudo que você carrega. Então, ali é que bloqueia o teu inconsciente.
parte difícil é acessar isso, né? Mas tem uma forma de tu meio que melhorar essa tua vibração, né? Para que pelo menos tu vibre de uma forma um pouco melhor na tua vida. Como é que Uhum. tu poderia dizer para uma pessoa que tá assim mais ansiosa, com dificuldade de manifestar alguma coisa na vida dela, com uma vontade de, sei lá, ser mais próspero na vida dele? Como é que ele pode vibrar de uma forma com que ele consiga concretizar esse desejo dele? O primeiro é silenciar a mente, né? Como eu falei, meditação para mim é algo que ajuda muito, silenciar a mente. Porque brigar com uma mente ali tagarela é desafiador, né? Porque dentro de Axis a gente fala que enquanto a gente está pensando, a gente está fedendo. Porque a mente cria um monte de historinha, a gente acredita. Então é silenciar a mente. E dentro do Axis tem uma ferramenta poderosa que são as perguntas, né? Porque a gente busca muita resposta. Como é que eu posso manifestar? Como é que eu posso criar isso? Como é que eu posso fazer aquilo? Mas quando a gente busca uma resposta, a gente já conclui. Então, dentro de uma pergunta, a gente abre espaço. Então, se algo não está bom, como pode melhorar? Sabe? E solta para o universo. Se tá ruim, como pode melhorar? Se tá bom, como pode melhorar ainda mais? Daí tu sai da conclusão de que aquilo tá ruim, tá difícil, tá desafiador e abre espaço para uma nova escolha, mudanças. Então a pergunta é algo que de verdade assim transforma. Mara, como é que eu consigo manifestar e atrair mais prosperidade e riqueza na minha vida? É uma boa pergunta, né? Eu sempre digo assim, não tem uma receita de bolo, né? Eu queria muito que tivesse, na verdade. Que Eu também. vou te mandar o PDF em anexo, segue que é sucesso, assim. Então, pra mim, além da manifestação, é aquilo que a gente estava conversando, tem a ação junto, né? Eu não posso só ter fé e esperar que as coisas aconteçam. Eu preciso agir em busca daquilo que eu acredito, né? Que eu acredito que eu mereço, que eu quero pra minha vida. Então, pra mim, é muito isso, assim. Manifestar eu vou visualizar as coisas que eu quero, né? Se eu conseguir ter aquele momentinho de uma música relaxante, às vezes uma velinha para ter um cheirinho gostoso, parar um minutinho, imaginar o que eu quero daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos e conseguir manifestar, vou anotar isso tudo, é maravilhoso, mas não dá para fechar o caderno, deixar ali e seguir a vida. A gente precisa, eu sempre falo para os meus clientes, né? A gente tem as metinhas, as metas e as metonas. Começa pelas metinhas, faz as tuas metas muito grandes, mas classifica essas metas em coisas que eu posso cumprir que são viáveis. Quando a gente fala de manifestação, a gente sempre pensa em coisas muito grandes, né? Eu quero uma casa nova, eu quero um carro, eu quero engravidar, eu quero um relacionamento. Não, manifesta coisas pequenininhas. Eu quero dar entrada numa casa. Eu quero comprar um terreno. Eu quero dar entrada num carro. Eu quero fazer um test drive no carro que eu quero, sabe? Coisas pequenininhas. E às vezes até assim, eu quero melhorar a minha relação com o dinheiro. Eu quero melhorar meu relacionamento com a minha mãe, com meu pai, antes de ter uma relação estável, né? Então, a gente sempre coloca metas quando a gente pensa em algo muito grandão. E é frustrante porque essas coisas grandes tendem a demorar um pouco mais de tempo para acontecer. Então, quando a gente aprende a manifestar também o pequeno, a gente visualiza mais fácil as coisas acontecendo e também é uma porta de entrada para que as coisas grandes cheguem na nossa vida, assim. Teria isso? Então, existe um certo limite dentro da cocriação, da atração? O que acontece? Eu quero uma pessoa X, Y, né? Eu quero com essas características, eu quero assim. E como é que eu vou manifestar? Eu não crio uma pessoa, eu posso manifestar. Eu posso me conectar com a pessoa que tem essas características que eu quero, certo? Só que essa pessoa, ela tá vibrando aqui, nessa energia, nessa dimensão, nessa situação. E eu tô aqui. Como é que eu vou chegar até aqui? Então, para eu poder manifestar isso aqui, eu preciso começar a mudar isso aqui. Mudar a minha forma de pensar, mudar a minha forma de agir, mudar o meu jeito. Porque se eu for uma pessoa narcisista, por exemplo, se eu tiver problemas de comunicação, de conversar com as pessoas, eu não vou chegar nessa pessoa incrível que eu tô manifestando. Nunca. Aí entra a terapia, entra a espiritualidade, o autoconhecimento, para eu poder manifestar isso aqui e tornar isso aqui realidade. Então, eu posso manifestar tudo. Desde que eu me sintonize com aquela energia, com aquela frequência. É como se tu tivesse que se igualar
aquilo que tu quer ressoar. Seria isso. É tipo, começar a mentir pra si mesmo até começar a acreditar que tu seja aquilo. Porque eu vejo muito as pessoas falando sobre isso, que se tu não consegue acreditar naquilo que tu deseja, começa a mentir pra si mesmo. Começa a inventar. A acreditar que tu é tal pessoa, acreditar que tu já tem aquele trabalho, porque aí tu começa a caminhar com aquela vibração que tu quer chegar lá. É isso? Faz sentido com o que eu falei? Sim e não. Porque se eu tô mentindo pra mim, eu tô mentindo pra mim. Mas aí, então, tu tem que sentir verdadeiramente, é Sentir isso? verdadeiramente. E como é que eu consigo sentir verdadeiramente? Porque a nossa mente é muito racional. Quando eu começo a mentir, a fingir, né? Eu não vou colocar mentir, a fingir. Sim. Pode soar um pouco como mentira, mas enfim, vamos colocar como pode isso. falar mentira também. A gente tá mentindo, dizendo que, pô, eu sou Sou rico, sou milionário. Sou rico. Vamos colocar rico. Milionário a gente coloca pra depois que é rico, ok? Então, eu sou rico, eu tenho 10 mil reais. Eu posso muito bem pensar nisso, só que lá no meu subconsciente, não bem no subconsciente, mas no consciente ainda, porque a gente, se é o subconsciente, a gente coloca ele pro consciente, ele não é mais subconsciente, né? Então, a gente tá ali com a idealização de que a gente é rico, só que lá no nosso inconsciente, oh meu Deus, no meu consciente, eu sei que eu não sou. Eu sei que eu ainda não estou naquele meio. Como é que eu consigo lidar com essa discrepância entre a minha mente racional e o meu desejo? Passei muito por esse dilema também. Nossa, eu passo todo dia. Passei muito, porque, né, a gente bota, não, eu vou ser rica, vou ser milionária. Mas como que eu vou ser rica, vou ser milionária? Pra eu ser rica, eu vou ser milionária, eu tenho que investir na bolsa, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que trabalhar tantas horas por dia, A gente começa a botar um monte de obstáculo pra eu ser milionária. Sabe, pra eu, como tu falou, vamos no rico, pra eu ter uma casa. Eu coloco um monte de obstáculo pra eu alcançar aquele objetivo. Como que eu faço, então, pra fingir até que aquilo se torne realidade? Eu aprendi dessa forma também, de que eu tinha que mentir. Fingir que eu tô vivendo aquilo já, fingir que eu estou sentindo aquilo já, mas não tem como. Me desculpa, mas não tem como fingir. Não tem como fingir. Porque não é. Então, o que tu vai fazer? Tu não vai fingir. Tu vai simplesmente saber. Eu sei que eu já tenho. Eu só não alcancei ainda. Por quê? Porque eu não tô ressoando com aquela energia ainda. Mas eu tô todos os dias movimentando energia. Não precisa trabalho, vou aplicar na bolsa, vou no não sei o quê, vou fazer não sei. Não é isso. Mas é fazendo movimentos, muitas vezes até inconscientes, para alcançar aquilo. Então, não é mentir, é acreditar. Não é fingir, é acreditar. Por exemplo, eu manifestei a minha casa agora. Não foi nada da forma como eu imaginei. Nada. Lá antes, né? Na época em que eu achava que eu tinha que fingir. Nada da forma que eu imaginei. Inclusive, quando ela apareceu, eu falei, não é essa casa. Não. Ou seja, eu botei mais uma barreira, né? Porque eu criei a minha casa que eu queria naquele momento lá. Limitei o universo de trazer infinitas possibilidades pra mim. Limitei. Porque eu queria uma casa, vamos botar um exemplo, queria uma casa de material, eu queria que fosse localizada no centro, eu queria que fosse perto de não sei o quê, eu queria que tivesse um espaço de atendimento, né? Botei um monte de coisinhas do que eu queria. O que é isso? Limitação. Não passa de um monte de limitação. Eu tô limitando. Por que eu simplesmente não deixo aberto? Eu quero uma casa. E eu vou ter uma casa. E vai ser a casa ideal pra mim. Vai ser a casa que eu preciso para aquele momento. Mas não interessa. Vai ser a casa que eu preciso para aquele momento. É a casa que eu vou manifestar naquele momento. E solta. Isso eu acho que é o principal da lei da atração, da manifestação. É soltar. Se eu ficar todo dia, vou pensar aqui nessa casa. Dentro da física quântica, existe o efeito Zenão. Quando tu olha muito para aquele negócio, ele foge, ele escapa. É basicamente isso, resumindo. Ele foge, ele vai sair dali. Então, você precisa soltar.
Ah, eu quero um carro. Todo dia eu fico pensando que aquele carro tá na garagem. Eu abro a minha garagem, não tá o carro. Aí eu, saco, não tá ainda, mas ele vai vir. De novo, saco, não veio. Solta. Essa casa, por exemplo, que eu tô agora, que eu manifestei. Chegou um tempo que eu fiquei botando tanta pressão porque ela tava em obra. Fiquei botando tanta pressão pra aquela obra acontecer, pra aquilo, né, se desenvolver de uma vez que se estendeu muito mais do que precisava. Por quê? Porque minha mente começa a ficar ansiosa, graças a essa pressão toda que eu tô colocando, é como se eu reduzisse a capacidade da minha mente. Então eu não consigo pensar com clareza, eu não consigo tomar as melhores decisões, eu não consigo parar, meditar, pensar, será que eu não tô ficando louca só? Será que eu não tô só cismando com coisa que eu não preciso cismar? Será que eu não posso só relaxar e entender que eu não controlo? Eu não controlo as pessoas, eu não controlo as pessoas que estão lá trabalhando. Ficar do lado, vai, trabalha mais rápido, ou vai, faz isso. Vai. Não. Se eu fizer isso, eu vou atrapalhar o trabalho deles. E eles vão fazer muito mal aquilo. Aí, beleza, vamos supor que eu consiga a casa no tempo que eu queria. Ela vai começar a desmontar, ela vai começar a quebrar, ela vai começar a estragar. Por quê? Porque eu botei pressão naquilo. Então não é assim. Para manifestar alguma coisa, eu acredito que ela vai ser minha, porque ela vai. Não tem como não ser, porque é isso que tu quer. É isso que tu vai, é isso que tu tá trabalhando para ter. Então não tem como não ter aquilo ali. É fato, tu vai ter. Só que vai ser no tempo que precisa ser, e nesse tempo tu vai trabalhando a tua mente e o teu externo. E foi exatamente o que eu fiz. Eu soltei, fiquei tranquila. Tá, eu vou conseguir minha casa. Ela já existe, ela já está ali. E em algum momento eu vou chegar até ela. A gente vai se encontrar e vai acontecer. E daí aconteceu. Só que às vezes, como eu falei, às vezes mesmo quando acontece a gente coloca em empecilho. Porque eu olhei pra casa e falei, não era essa que eu queria. Não era essa. E daí depois eu parei e eu meditei. Eu falei, olha o que tu tava fazendo de novo. A nossa mente, ela prega peça, né? Olha o que tu tá fazendo de novo. Tu tá colocando limite. Essa casa é tua, ela veio até ti. Ela veio pra ti. E é nela que tu vai colocar a tua energia. Ela não é aquilo que tu idealizou na tua mente de terceira dimensão, na tua mente pequena, de terceira dimensão. Mas é a casa que vai fazer tu crescer, que vai fazer tu evoluir, que vai fazer tu melhorar, que vai fazer tu alcançar os teus objetivos. É essa casa que tu precisa agora. É essa casa que tu colapsou agora. E qual o problema dessa casa? Nenhum. Mas e como é que a gente consegue criar ou co-criar essa nossa realidade além do braçal, né? Claro, a gente tem que ir ali e fazer. Ação, Mas a gente precisa também meio que estar ligado na energia daquilo que a gente quer, não é isso? Em primeiro lugar, o fundamental pra gente co-criar a nossa história é a gente se curar. Tá. Pra gente co-criar a nossa vida dos sonhos, pra nós criarmos a nossa vida dos sonhos, nós precisamos nos curar em primeiro lugar. Porque pra gente criar a nossa realidade, a gente precisa realmente estar bem. Porque se tu não tá numa frequência elevada, tu não consegue criar nada de bom, né? Então, eu acredito muito, inclusive, que a constelação familiar, ela me ajudou muito a criar a minha vida que eu tenho hoje, né? Por quê? Porque o princípio de tudo, né? Nós estamos aqui nesse mundo porque nós temos um pai e uma mãe, né? E se a gente não tivesse esse pai e essa mãe, né? Nós não estaríamos aqui hoje, né? Com todos os erros, com todos os acertos, são os pais ideais para nós. Então, a constelação, ela traz muito essa consciência, né? De pai e de mãe, né? Então, acredito que a maioria das pessoas que quer criar a sua realidade pensa muito na questão financeira, né? É uma das coisas que as pessoas mais pensam hoje é na questão financeira, em manifestar um apartamento, uma casa, uma viagem, enfim. E isso envolve dinheiro, né? Só que pra gente manifestar dinheiro, a gente tem que estar de bem com a gente mesmo. E pra gente estar de bem com a gente mesmo, a gente precisa estar de bem com o nosso pai e com a nossa mãe. Porque com a nossa mãe o dinheiro vem.
mas com o nosso pai o dinheiro fica. Ah, é? Me fala mais sobre isso. Por que que com dinheiro... Com a mãe o dinheiro É. vem, com o pai o dinheiro fica? Por quê? Porque a nossa mãe o nosso primeiro sucesso é quando a gente nasce, né? É. O nosso segundo sucesso é quando a gente se alimenta. Então, o leite materno da nossa mãe, o leite materno é realmente... como que eu posso dizer? Fugiu aqui. Algo divino? A nossa mãe é o leite materno da vida, Tá. né? Então, o nosso primeiro sucesso é quando a gente nasce, o nosso segundo sucesso é quando a gente se alimenta. Então, com a nossa mãe o dinheiro vem, porque tem aquela abundância de leite. Então, ali a gente já tem o primeiro sucesso, né? No nascimento e na amamentação. E com o nosso pai o dinheiro fica, porque o nosso pai é a energia masculina, é a ação, né? Então, a partir do momento que a gente tem uma boa relação com a nossa mãe, a gente tem a abundância, que é a mesma abundância de leite materno. E com o nosso pai, é a ação, né? Então, com a mãe vem e com o pai fica. Entendi. O pai é a energia masculina. O pai é realmente a força, né? E a gente tem que ter as mulheres em predominância, né? A energia feminina, que é a feminilidade, o cuidado, né? E o pai é realmente a energia masculina, que é a ação. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, mas as mulheres em predominância a energia feminina e os homens a força, né? A energia masculina. Tu falou sobre aumentar a frequência. Sim. Eu não faço ideia de como é que eu consigo aumentar minha frequência para que eu consiga aquilo. Tu diz frequência de mudar o sentimento que eu tô? Por exemplo, se eu tô com uma frequência de raiva e eu tô querendo algo legal, eu tenho que trocar meu sentimento para um sentimento bom? Isso é trocar de frequência? O que seria? Na verdade, assim, né? Nós somos seres energéticos. Então, a gente troca energia o tempo todo. E existem situações e pessoas e ambientes que abaixam a nossa frequência, outros aumentam. Então, é no sentido assim, se eu tô com muita raiva, não adianta eu ir lá fazer processo de visualização, porque é como se fosse sintonizar um rádio. Para te manifestar, vamos supor que a tua frequência é uma frequência X de manifestação. Se tu tá vibrando na ansiedade, no medo, na culpa, na raiva, tu tá aqui. Não vai encontrar, entendeu? Então, tu tem que aumentar a tua frequência e se encaixar. E isso é policiar os nossos hábitos, os nossos sentimentos. A gente é ser humano, então a gente oscila. Vai ter momentos que a gente vai estar com raiva, vai estar triste. Só que a gente não pode manter isso por muito tempo. Então, ficar uma semana com raiva e fazendo visualização não vai adiantar de nada, né? Então, uma das formas de aumentar a frequência é policiar aquilo que tu tá assistindo, às vezes o tipo de conversa que tu tá tendo no teu dia a dia, as pessoas que estão ao teu redor, e fazer esses exercícios como a Karen falou, te sentir mesmo naquela situação, né? Ela usou o exemplo do carro. Então, se eu realmente quero aquele carro, eu vou lá. Porque aquilo vai te dar alegria quando tu sentar naquele carro lá na revenda, enfim, né? Que tu estiver pesquisando. Então, é tentar fazer exercícios nesse sentido. E a gente vive uma rotina muito acelerada também. Às vezes, a gente não tem tempo de observar como que a gente tá. Então, é importante nesse sentido de mudar a frequência, é isso. Assim, é tu se policiar, entender que a gente oscila, sim. Mas o problema é se manter muito tempo naquilo ali, né? Então, aumentar a frequência, fazer coisas que tu gosta, às vezes um contato com a natureza. Tem gente que orações também ajuda. Cada um tem a sua forma, né? Então, é encontrar aquilo que faz sentido pra ti. A lei da atração, ela entra muito nessa questão, né? De tu atrair aquilo que tu quer conquistar. Tu também faz essa questão de atrair as coisas, ou tu pensa de uma forma positiva para que essas coisas aconteçam na tua vida, agora ou antes da ayahuasca tu já fazia isso? E como é que é a tua percepção da lei da atração ou da manifestação depois da ayahuasca? Então, antes eu tinha um pouco de consciência da questão de lei da atração. Eu assisti O Segredo, por Muito exemplo, sensacional. Só que eu duvidava muito, porque como eu era ateu, eu digo que eu entendi que eu era, porque eu não sentia. Eu duvidava das coisas, mas não é assim. Os caras estão... Eles falam, mas não é bem assim. É difícil de acreditar no começo, né, cara? Difícil de acreditar. E quando eu entendi ali, tive essa consciência, cara, ficou... A questão de manifestação ficou muito mais clara de como acontece, sabe? E pra mim, eu consigo
na questão do sentir. Para mim é muito o sentir. O que que tu precisa fazer para essa manifestação ela ser mais pontual? Porque não adianta às vezes tu manifestar coisas que tu não precisa, sabe? Eu fiz uma consulta com um hipnólogo. Até te sugiro trazer ele aqui. O cara é um doido. O Silvio Matos. Em uma consulta, cara, ele me fez cair tantas fichas. Mas a principal é ter consciência de quem eu quero ser daqui a 10 anos. 2 horas de consulta, ele foi, através do método dele lá, me hipnotizando para entender quem eu quero me tornar daqui a 10 anos. E tendo essa clareza, as suas escolhas, elas são fica muito mais fácil escolher durante o dia a dia. Onde você vai botar o seu foco. E aí você vai entendendo o que você precisa. Por exemplo, o meu impacto da mensagem que a gente prega lá e ir a mais lugares, preciso estar nas redes sociais. E o que eu vou comunicar nas redes sociais? O que eu vou falar no podcast? E começa a aparecer parceiros de negócio. Cara, o que apareceu de gente com os princípios alinhados com os meus para fazer essa mensagem chegar mais longe? Eu começo a rir sozinho. Cara, como... Aí a gente entende esse mundo espiritual, sabe? A gente acha que a gente tá no controle, que a gente sabe de alguma coisa, mas a gente não sabe nada. Então é meio que o universo... A hora que você acorda, o universo começa a mandar pessoas, principalmente pessoas e recursos, para que a sua missão seja cumprida. Porque, assim, o meu processo de despertar aconteceu lá na minha primeira cerimônia, mas de 5 meses para cá, como que foi? Eu era um cara que buscava dinheiro, única e exclusivamente dinheiro. Trabalhava, sempre fiz bons negócios com honestidade, com verdade, mas o meu fim era dinheiro, queria ganhar dinheiro. E aí, naquele bendito mês, eu ia romper o meu teto, que eu identifiquei que o meu teto ali era 10 a 15 mil por mês, desde os 19 anos, sempre ganhei bem. Se eu ganhava, gastava, ganhava, gastava, ganhava, gastava. E eu ia romper, cara, tava tudo desenhado. Eu parei agora um pouco de atuar como corretor, mas eu tinha 2 vendas assim, ok de comprador, ok de vendedor. Os 2 negócios eu estourei, né? Agora deu tudo errado. E aí, né, eu vou lá, eu no fundo do poço, mas por que aconteceu isso? E aí foi onde eu virei a chavinha da minha missão sem ajudar e não pelo dinheiro, que o dinheiro tá vindo com facilidade e abundância. Porque a minha missão é só ajudar. Eu tô aqui, eu quero ajudar. Ajudar. E aí vem recurso que é só um bônus, sabe? Questão material, o carro, a casa, o apartamento, é só um bônus da tua existência aqui. Porque o fato de ter a conexão divina direta, a questão da experiência material, ela fica em segundo plano. E aí isso te preenche, sabe? Tu fala muito, né, sobre essa questão da lei da atração, que tu acabou de citar, da manifestação. O que é pra ti a lei da atração? É tudo que tu tem a lei da ação e reação, né? Tudo que tu faz volta. Então, tudo que tu vibra, tu deseja. Por exemplo, né? Pra mim, você vê ali um carro que você sonha, né? O que eu, Leia, faço, né? Eu abençoo aquele carro, né? Porque você manda uma energia de bênção, a bênção volta. Entendeu? Então, são coisas assim que a gente pode estar fazendo. Abençoar, agradecer, né, como se já tivesse. E descartar a mente, porque aquela vozinha dentro da gente, né, que não, mas não é possível não acredita nisso não, que não é. Não. É de verdade, assim, se entregar, na verdade, para o fluxo do universo. Porque não tem como não acreditar que esse universo é abundante. Olha a natureza. O passarinho, né? Ele tem um filhote. Ele sai todos os dias para buscar comidinha para os filhotes. Ele não tem o ponto de vista de que vai faltar. Ele vai todos os dias. O único que tem a mente escassa, tem pontos de vista que vai faltar é o ser humano. Porque na natureza tudo é abundante. Então, é a gente entender que a gente faz parte de tudo. Que a gente é essa natureza abundante. Então, não tem como duvidar disso. É verdade, né? Eu acho que foi o Hélio Couto, né, que fala que não tem como a gente não prosperar. A prosperidade tá por aí. Sim. Né? A gente só tem que encontrar um meio
de se ligar novamente a isso, ao todo. Existe alguma técnica que tu usa para que essa manifestação funcione, ou que pelo menos fique mais prazerosa de construir essa manifestação? Sim, tem várias técnicas de manifestação hoje no mercado, digamos assim, né? Eu gosto muito do caderno, é o principal que a gente usa, e sempre enganando o inconsciente, né? Então, assim, eu compro uma casa, eu dou entrada numa casa. Tu ainda não deu, tu ainda não sabe nem onde é que vai ser. Mas assim, enganando dessa forma, de trazer isso pro presente. Não, eu tenho um carro, eu estou grávida, eu tenho uma casa, né? Então, colocando esse peso de que isso já é uma realidade, que isso já é teu. Porque em algum lugar do universo já é. Então, a gente vai trazer essa energia de que em algum lugar já é pra pertinho da gente, assim. Então, sempre nessa questão. Outra coisa que eu gosto muito e recomendo muito é o caderninho de gratidão. Antes da gente pedir mais coisas, a gente agradecer por aquilo que a gente tem. Então, assim, eu sempre brinco com as pessoas que eu atendo, né? Bota 5 coisinhas por dia. O começo é fácil. Tu vai agradecer meu pai, minha mãe, meu marido, minha cachorra e minha coelha, no meu caso, né? Agradecer ali. No outro dia, por andar, por respirar, Tu vai chegar no 20º dia, as coisas básicas tu já agradeceu. Então, tu vai te obrigar a agradecer pelo pequeno. Então, assim, nossa, hoje uma senhora me deu bom dia na rua e foi um bom dia tão afetuoso. Obrigada por aquela senhora. Eu agradeço, né? E junto com essas gratidões, tu coloca coisas que tu ainda não tem. Também naquele sentido de enganar o inconsciente. Então, eu agradeço meu marido, meu pai, minha mãe e o meu filho. Eu ainda não tenho filho. Mas eu coloco ali que eu já agradeço por ele. Eu agradeço a minha casa, o meu carro e a minha casa na praia. Eu ainda não tenho uma casa na praia, mas eu já vou agradecendo por aquilo que eu ainda não tenho. Pra gente já tornar... a manifestação é tornar real, né? O manifestar é trazer pro presente aquilo que eu ainda não tenho fisicamente. Então, a gente usa essas técnicas. Outra coisa que eu gosto bastante na hora de manifestação é no celular. Hoje em dia, o celular a gente usa muito pra tudo, né? Então, criar um Instagram fake. Não sei se tu já ouviu falar. Eu acho que já, mas pode falar. Tá. Vamos ver como é que é. Tu vai pegando imagens, tipo assim, eu quero uma casa, vou lá, pego a imagem. Eu quero reformar meu quarto. Pega uma imagem lá do quarto, mais ou menos como eu quero. E tu cria um Instagram que só tu tem acesso, pode botar ele privado, ou, sei lá, bota eu e meu marido e tal. E ali tu vai botando, eu quero uma viagem pra Maceió, bota ali uma foto de Maceió. Eu quero viajar pra Disney, bota ali coisas que tu queira. E daí tu vai fazendo esse Instagram fake uma vez por dia, pelo menos tu vai ali, olha, abre aquela imagem, te imagina naquele lugar, sonha, planeja a imagem, pra também trazendo isso pro real. Porque o Instagram é uma coisa que praticamente todo dia todo mundo abre pelo menos uma vez por dia, assim, mais, né, a maioria das pessoas. Então, tu trazer isso pro real, pra uma coisa que, olha, eu estou vendo, sim. Tem gente que faz até montagem, né, se faz uma montagem sua no lugar que quer estar, assim. Então, dá pra trabalhar de várias formas para trazer isso pro presente também. O pessoal fala muito sobre especificar completamente no caderno o que tu quer. Nossa, fiz muito isso. Com vários detalhes e tudo mais. Eu fiz isso recentemente com a minha esposa, a gente detalhou a nossa casa, foi bem maravilhoso, meu filhinho do lado, a gente falando do quartinho dele. Agora, tu falando isso, faz muito mais sentido, porque eu tô limitando ao universo falando, eu quero aquele tipo de carro, aquele tipo de casa. Só que às vezes o universo... Às vezes ele já até sabia o tipo de casa que ele ia me trazer, antes mesmo de eu pedir. Então, às vezes eu tô limitando o universo com aquilo. Aí, eu chego numa parte... Primeiro eu quero fazer uma pergunta. Tudo aquilo que eu escrevo num caderninho, eu posso falar para as outras pessoas? Tu acha interessante? Tá. Então, eu tenho aqui no meu caderno, eu anotei. O Michael pode colocar na câmera principal, para eu mostrar aqui, que eu tenho um caderninho. Olha só, eu sempre tô com esse caderninho aqui de anotações do episódio. E aí... Tô bem feliz para falar sobre isso, porque uma das metas eu bati recentemente e eu fiz um agradecimento. Eu falei o que eu queria, não de uma forma muito seca, digamos assim, sabe? Detalhando tudo e tudo mais. E, claro, principalmente trabalhando para que aconteça, né? E por incrível que pareça, só porque eu falei, eu não tô encontrando o bagulho. Aqui, ó. Aqui, perfeito. Deixa eu mostrar, ó. Será que vai? Será que aparece? Aparece, legal, né? Minha letra é horrível, mas aqui tá escrito, ó, gratidão e felicidade, dia 1/4/2025, tá? Uma das primeiras coisas que eu falei aqui, ó, eu sou extremamente grato pelo meu canal de podcast Senso Comum, por ter 1000 inscritos e estar monetizado. Monetizei 1000 inscritos. Assim, bem antes de monetizar. Tem outras coisas aqui, aqui, ó, sou muito grato por encontrar convidados incríveis e que entregam muito valor e aprendizado ao meu público.
Sou grato e feliz por ter a vontade e tesão por fazer o que eu faço no meu podcast, Senso Comum. Tem outras coisas aqui também, bem interessante, que eu tenho certeza que eu ainda vou trazer para minha vida. E aqui, eu não detalhei ele com perfeição. Eu detalhei ele com aquilo que poderia acontecer, que são números palpáveis. Como, por exemplo, 1.000 inscritos. 1.000 inscritos não é algo fantasioso, eu não tô travando. É algo que tu acredita, não é uma É mentira. algo que eu acredito. Porque primeiro, eu já estive nesse local. Eu sempre bato nesse assunto, né? Eu já conquistei muita coisa no YouTube. São placas do YouTube onde que falam, olha, eu conquistei 1 milhão, eu conquistei 100 mil inscritos, na verdade. Depois eu conquistei 1 milhão, depois eu conquistei mais 100 mil. Então eu já estive nesse lugar. Então quando eu coloco nesse caderno, além de estar colocando nele, eu acredito nisso. Porque eu já estive naquele lugar. Aí a minha pergunta é, se a pessoa nunca esteve naquele lugar, se a pessoa nunca teve aquilo que ela deseja ter, quais são as técnicas, como por exemplo, escrever, quais são as técnicas que ela pode fazer para que ela consiga manifestar de uma forma melhor? Tu já falou na parte do soltar, mas o que vem antes? Tem várias coisas que a gente pode usar. Quais? Uma coisa que me ajudou muito foi sair da bolha. Essa é uma dica fenomenal, sair da bolha. Porque se tu não conquistou ainda, provavelmente ou ao teu redor tem pessoas que dizem que é muito difícil conquistar aquilo, ou elas não conquistaram aquilo. Ou precisaram de muita ajuda para conseguir conquistar aquilo. Então o que tem que fazer? Sair da bolha, ver outras realidades. Conversar com pessoas que já conquistaram aquilo, que já tiveram que estão nesse lugar que tu quer estar. Fazer amizade, fazer contato. E daí, quando tu entra naquela outra bolha, naquela outra realidade, e tu vê, caramba, é possível. Não é possível. Tem como eu conseguir? Aí, conversa com a pessoa. Como que tu conseguiu? Como é que é a tua vida? Como é que é a forma que tu pensa? Não só como tu conseguiu, que é muito vago isso. Porque a gente não necessariamente a gente cria coisas seguindo um plano. Não, muitas vezes simplesmente colapsa e acontece, porque existe muita coisa acontecendo no nosso subconsciente também. Então, conhece a pessoa, conversa com a pessoa, entende como ela pensa, como ela vê a vida. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela tem uma realidade bem diferente da minha, que eu fui criada desde criança. Ela tem uma realidade mais próspera do que a minha. E atualmente recentemente eu tive a oportunidade de visitar a casa dela, de conhecer. A gente fez a Girls Night, a gente dormiu junto ali. E eu pude ver como ela era no dia a dia, como é que a pessoa dela funciona no dia a dia. Os hábitos, como ela pensa, como ela olha. E é interessante, eu não sei se tu tens esse costume, mas eu vim de uma família que tem esse costume, que coloca preço em tudo. Sim. Vai pegar isso aqui, nossa, isso aqui é caro, né? Nossa, vai mostrar isso aqui. Sabe quantos que foi isso aqui? Tantos reais, nossa. Tudo quer botar preço. Vai mostrar a casa, ó, baratinho isso aqui, ó. Ó, compra lá que é baratinho. Sabe, essa coisa da precificação. Isso é uma mente escassa, é uma mente que limita, que só quer comprar coisa barata, porque se tá comprando coisa barata é porque é bom. Barato é bom, sabe? O bom, bonito, barato, aquela coisa. A gente, muitos de nós fomos ensinados a ver a vida dessa forma. E quando eu fui na casa da minha amiga, ela não existe essa forma de avaliar as coisas na mente dela. Não existe. Ela tinha, eu não lembro qual foi o objeto agora, mas ela me mostrou um objeto que eu olhei e falei, gente, isso é muito caro. Isso é muito caro. E daí eu olhei, pensei, né? Aí eu falei, oi, e esse negócio aqui? Tu comprou aqui? A gente comprou porque é bom. Foi só isso que ela falou. Ela não avaliou preço, ela não pensou, ai, mas é caro, ai, mas não sei o que, ai, não. Não, é bom, é útil, bem útil isso aí. Aí eu, caramba, tudo o que eu compro, antes de eu avaliar a utilidade dele, eu sempre avalio se é barato. Não, é caro, então não quero, não precisa. Mas vai ser muito bom e útil. Não, mas é muito caro, não quero. Olha como eu tô me limitando, olha como a minha bolha, o meu ciclo social me ensinou a ser dessa forma limitante. Então eu tô me limitando a ter uma casa massa e grande igual a dela.
Aí por isso que eu não consigo criar essa realidade. Porque eu não aceito ter um negócio caro. Entende? Então, essa é a dica fundamental que eu dou para as pessoas que ainda não conseguiram manifestar. Saiam da bolha. Saiam da bolha. Para de ter preconceito com pessoa rica, com lugares de gente rica, com coisas, né? Não só ricos, né? Mas aquilo que tu quer manifestar. Sai da bolha e vai aonde essas pessoas estão. Para aprender os costumes, a forma de ver, a forma de agir, a forma de pensar sobre a vida. Isso mudou muito, muito a minha forma de manifestar as coisas. E isso fez com que ficasse muito mais leve ainda de manifestar. Porque às vezes a gente parece que vai comprar um negócio e se culpa pelo resto do mês por ter comprado aquele negócio. Ai, meu Deus, por que eu comprei? Ai, agora vai fazer falta. Ai, que escasso isso, meu Deus. Que coisa mais escassa. Isso tá limitando. Não que tu vai ser imprudente, não é sobre ser imprudente. Mas, caramba, se tu tá precisando daquilo, compra. Se tu tem condições de comprar e tá precisando daquilo, não fica pensando lá na frente de, ai, mas vai fazer falta lá na frente. Calma, lá na frente ainda nem existe ainda. Calma. Calma, vai conseguir. Tu vai conseguir comprar isso e mais um monte de coisa. Fica tranquilo. É a tua mente que tá criando um futuro escasso. Porque, não, lá na frente eu vou precisar. Bom, eu preciso. Por quê? Porque eu criei. Acabei de criar um problema lá na frente. Por quê? Porque no comprar aquilo ali eu achei que eu ia ficar pobre depois. E como que eu co-criei todas essas coisas, né? Depois desse documentário do segredo que eu vi, eu comecei a estudar muito, né? Comecei a estudar muito e tal. Descobri outros profissionais aí que estudam muito a lei da atração, ensinam a lei da atração, como Elaine Eurives, né? Hélio Couto, Elaine Eurives, enfim. Amit Goswami. Amanhã, inclusive, tem um evento dele que eu iria. Só que, no fim, não fui porque eu tenho um chá de bebê pra ir. Então, não fui. Mas, enfim, fui em eventos da Elaine Eurives, já fui em curso presencial do Hélio Couto. Nossa, sério? Tu viu ele? Não vi ele, mas fui na equipe, né? Com a Valéria, lá em Belo Horizonte. Sim. Fui num curso, ele já não estava mais à frente das palestras, né? Mas fui no evento dele, que é a equipe dele que fez o evento inteiro. legal. Queria muito ver ele, Nossa, imagina. mas não vi ele. Vi a equipe dele, né? Ali a Valéria e tudo mais, que continua o trabalho, né? Então, eu comecei a estudar muito e realmente fazer o que tinha que ser feito para atrair tudo isso. Mas o que tinha que ser feito, Isa? O que eu fiz, né? Como eu te falei, venho aí dessa família que é muito católica e tudo mais, e não acredita nessas coisas, pensa que pra gente ter dinheiro a gente tem que ter um certificado, a gente tem que trabalhar muito. Então, são muitas crenças e padrões que limitam, né? E que me limitaram por muito tempo. Tanto que eu comecei 4 faculdades, né? E só quando eu vi o documentário do Segredo que eu parei e disse, eu não vou mais fazer nenhuma faculdade, porque eu não preciso. Eu posso viver tudo o que eu nasci para viver e para ser baseado no que eu gosto e no que eu quero. Então, ali eu entrei num processo de muitos estudos, né? Estudei o Ho Oponopono, estudei toda a questão de lei da atração, comecei a fazer quadro de visualização, comecei a estudar os códigos de Grigori Grabovoi, que também é maravilhoso. É os números lá? Os números. O Grigori Grabovoi foi um matemático e numerólogo russo, né? Que ele descobriu as sequências numéricas que trazem prosperidade, saúde, abundância, solução imediata. Tem sequência até para dor de dente. Então, funciona. E eu comecei a colocar tudo isso em prática na minha vida. Eu quero saber quais são os sentimentos mais fortes para que a gente consiga ter um resultado maior. Por exemplo, eu sei que a alegria e acho que a felicidade, né, a alegria, ela estimula muito. E eu tenho uma para falar, mas daqui a pouco, depois da resposta de vocês. Mas o que vocês acham? É a alegria? É a felicidade? Porque elas são diferentes, né? É a gratidão? Qual é o melhor sentimento
para que eu consiga concretizar essa minha atração, essa minha vontade de ter aquilo? Dentre tantos sentimentos, né, que eu diria que são importantíssimos, eu coloco sempre a gratidão pelo que a gente já tem em primeiro lugar. Porque a gratidão, ela tem um grande poder. E se eu não sou grato nem por aquilo que eu tenho, como é que eu vou ter mais? Então, eu coloco a gratidão no topo dessa lista. Porque primeiro eu tenho que ser grato pelo que eu já tenho, pelo que eu já conquistei, por tudo que a vida me proporciona, para depois eu querer mais. Mas não está fluindo, a manifestação não está acontecendo. O que acontece? É uma crença limitante? É alguma coisa que eu estou fazendo errado ali nas minhas técnicas? O que é isso? A gente fala muito de bloqueio emocional, né? Então, por mais que eu queira, por exemplo, uma casa nova, se eu não acredito que eu mereço essa casa nova, dificilmente eu vou ter. Aquilo que a gente acredita sobre a nossa vida diz muito sobre as coisas que vão acontecer. Então, as coisas que eu... Por exemplo, eu quero um filho. Tá, mas eu tenho medo, eu acho que eu não vou ser uma boa mãe. Nossa, tudo isso... o medo, e como é que meu marido vai ser? Meu marido não presta, ele não vai ser um bom pai. Minha mãe não foi uma boa mãe pra mim, vai ser uma avó ruim. Então, eu vou colocando esses medos. Dificilmente o filho vai vir. A mesma coisa da casa. Eu quero uma casa, mas inconscientemente eu tô pensando, nossa, uma casa maior, como é que eu vou limpar? Eu não vou dar conta, vai dar muito mais trabalho, eu vou precisar de muito mais manutenção. Eu até verbalmente, e até a gente deseja, né, uma casa maior. Mas essas questõezinhas inconscientes que vem trazendo, elas acabam bloqueando. É pra todo mundo? Claro que não, né? A gente vê muita gente que não quer ter filho tendo filho, por exemplo, né? Ou pessoas que que pensam um pouco mais na escassez tendo uma casa boa. Mas na maioria das pessoas funciona dessa forma. Os meus bloqueios inconscientes, os meus bloqueios de prosperidade, de como foi a minha vida, de como que eu lidei do que aconteceu comigo até agora, vão formando aquilo que a gente acredita sobre a vida. Então, se eu tive uma vida muito escassa na infância, é difícil eu pensar que um dia eu vou morar numa mansão. Porque a minha realidade é completamente diferente. E se eu vou alimentando essas crenças ao longo da minha vida, eu não vou conseguir mudar. Eu vou repetir a história dos meus pais. A gente vê muito isso em consultório. Então, acho que é muito disso, assim, de... Eu até quero, mas eu não acredito muito que eu vou poder. E daí é onde, muitas vezes, bloqueia a questão da manifestação. A lei da atração, ela não te limita, né? Ela te ensina que tu pode tudo. Tu pode tudo. Sim. Mas pra te ter tudo, tu precisa fazer o que tem que ser feito, né? E o que tem que ser feito? Tu viver como se tu já tivesse aquilo, né? Tem muitas pessoas que fazem afirmação positiva, eu sou rica, eu sou próspera, eu sou abundante, mas como que ela tá vestida? Como que ela tá arrumada? Como que ela tá... O que ela tá fazendo que faz ela se sentir isso? Porque a afirmação sozinha, ela não faz milagre. Tem que sentir no teu coração isso para isso se manifestar. E por que eu digo isso, né? Tem gente que diz que não faz sentido algum, mas faz, porque a partir do momento que a gente pensa, que a gente sente, o nosso corpo responde esses sentimentos, esses pensamentos e te faz ter ação. E é a partir dali que a tua vida começa a se transformar. Então, comigo não foi diferente. Eu comecei a fazer o Ho'oponopono todo dia, afirmações positivas, perguntas que me empoderam, né? De como pode melhorar, como pode ser divertido ganhar dinheiro. E por aí vai uma infinidade de perguntas, né? E Grabovoi todos os dias. As minhas amigas da época riam de mim porque eu escrevia os números no meu braço. Eu escrevia no espelho da minha casa os números de prosperidade. E eu realmente vivia aquilo. Todos os dias. E eu não tinha dúvidas. Eu não tinha dúvidas. Eu e esse meu amigo, a gente... conquistou muitas coisas, eu no meu nicho e ele no dele, baseado na lei da atração. Eu me lembro que as pessoas riam da gente porque a gente conversava na frente das pessoas e tudo, coisas que ainda não eram verdade, mas que seriam. Então a gente, dentro de um elevador, eu nunca me esqueço que a gente tava conversando e eu falava assim, no meu aeroporto não aconteceu ainda, mas pode acontecer. Mas a gente já levava muito na brincadeira, assim, e conversava muitas coisas, assim. E as pessoas ficavam olhando assim, dois loucos, né? Falando de que tem isso, que é aquilo, né? Mas a gente falava muitas coisas, assim. E teve um dia
que eu falei assim, olha, nossa, semana que vem a gente vai viajar, a gente vai estar lá no Nordeste. A gente vai viajar, a gente vai estar no Nordeste tomando um banho gostoso de praia, naquela água cristalina. E na semana que vem, na semana seguinte, a gente estava no Nordeste. E a gente cocriou isso. Apareceu em anúncio ali, uma viagem para o Nordeste muito em conta. E a gente simplesmente foi. Muito barato e não estava nada planejado. Foi tipo um achado, assim. E a gente foi, e a gente não estava esperando por aquilo. Então foi mais uma cocriação. A gente chegou no hotel, tinha uma promoção lá que o valor que a gente tinha pago no site estava um e no dia estava outro, né? Então a gente recebeu uma promoção lá que deu direito a all inclusive. E não estava incluso nada. Então, assim, já manifestei muitas coisas com a lei da atração mesmo, né? Sentindo. E as coisas simplesmente vão acontecendo, a gente dá o passo e Deus dá o chão. Então, eu manifestei muita coisa já na lei da atração. Sobre essa minha questão, eu sempre gostei da lei da atração. Só que chegou um momento em que eu fui estudando, e eu fiquei meio cético em algumas questões. E parece que a lei da atração, assim, sumiu. Quer dizer, toda hora a gente tá atraindo as coisas. Só que eu não estava consciente. E aí, eu acabei de ser cético com vocês, e aí eu quero fazer a pergunta para vocês agora. Como é que eu volto a acreditar de fato? Eu preciso de um resultado? Porque, assim, é o que eu tô buscando. Eu tô buscando um resultado pra dizer assim, tá, a lei da atração tá funcionando de novo pra mim. Porque, assim, ó, faz muito tempo que eu não tenho, digamos que, a noção de que eu quero realmente atrair aquilo. Eu só tô vivendo minha vida e atraindo o que eu quiser, sem ter a noção do que eu tô querendo. Só que esses dias aí eu dei a ideia da pena, né, que tu citou, e eu tô querendo esse sinal, que tu me ajudou também na questão de visualizar outras coisas, não só aquilo que eu quero. Então, o que eu quero de vocês? Eu queria uma ajuda, de verdade, pra mim, e para as pessoas também que estiverem assistindo e que ficaram um pouco céticas da vida, cética na questão da lei da atração. Como é que eu volto a acreditar? Eu digo assim, que é importante a fé e acreditar, né? Quando a gente já tá duvidando, a gente já tá botando um si ali no caminho, já vai bloquear o negócio, já vai bloquear o processo. Então, você não vai conseguir atrair mesmo, porque você tá se auto-sabotando. Então, você tem que realmente acreditar que aquilo é possível, que os sinais estão aí, que eles vêm pra quem acredita e tem fé que acontece, que é real. Quando a gente larga isso, fica meio difícil a gente voltar a receber sinais, porque a gente já tá fazendo aquilo na dúvida. Será que vai vir? Será que eu vou receber aquilo? Quando a gente coloca o se e o será na frente das coisas, a gente já tá questionando, a gente já tá duvidando. Então, a gente precisa ter confiança que aquilo vai vir, independente da forma que vai vir. Como tu disse ali, a lei da atração ela é positiva, mas o que eu estou pedindo? O que eu estou querendo? Né? Então, nem sempre aquilo que você também quer e pede é o que você precisa naquele momento. Então, a gente também precisa ter consciência disso, né? Nós vamos receber aquilo que nós estamos trabalhando no nosso merecimento, né? Naquilo que a gente está Enfim, a gente também nem tudo que a gente pede, a gente vai receber. Ou vai receber da forma como espera. Por isso, a questão de ser específico, né? De detalhar aquilo que a gente deseja. Então, a gente precisa ter consciência também que nem tudo que a gente está pedindo talvez seja o momento para a gente receber, porque a lei da atração, ela funciona, né? Claro, a gente já viu vários relatos de várias pessoas que realmente tem muitos casos que deram certo, que funciona. Só que será que é o momento para a gente receber aquilo? O que a gente está fazendo para receber aquilo? Né? Então, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas emoções, tudo isso conta. Então, a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso também, né? Porque às vezes as pessoas pensam que é só assim, eu quero isso, então eu vou ficar aqui sentado que vai cair do céu. E não é assim que funciona, a gente precisa movimentar. Então, né, se eu preciso de mais dinheiro, eu preciso fazer movimentos que me levem a ter mais dinheiro também. Não é só ficar em casa sem fazer nada esperando que o dinheiro caia do céu, né? Tenho até um exemplo bem legal que foi meu mesmo, assim, um tempo atrás, quando eu comecei com a lei da atração, eu tinha uma mentora, uma professora de uma técnica que ela fez umas sessões lá para manifestar dinheiro.
Daí eu pensei assim, já vou pedir tantos mil lá, porque já que eu tô pagando, eu já vou, né, exagerar. Mas na hora eu pensei assim, nunca que eu vou conseguir isso aqui. Mas mandei mesmo assim. Passou ali 2 dias, o meu banco me ligou. Eu duvidei na hora, mas eu mandei. O meu banco me ligou me oferecendo um empréstimo exatamente naquele valor. Daí eu achei engraçado, porque, né, eu não queria o empréstimo, né, eu queria o dinheiro. Mas eu duvidei na hora. Mas mesmo assim veio pra mim de outra forma, que eu não era que eu queria, né? Também não especifiquei como que eu queria. Então, assim, quanto mais específico, mas ao mesmo tempo fazer movimentos também. E eu sempre digo para a pessoa que está começando com a lei da atração, ela começar com pequenos passos. Não adianta, igual eu, né, querer manifestar uma coisa que eu já achava que não era possível. Então, assim, eu sempre digo assim, começa hoje pedindo um presente para o universo. Universo, hoje tu me presenteia de uma forma mágica. Daqui a pouco alguém vem te dar um chocolate, tu chega lá, tem um presentinho, uma coisa, sabe? Tu vai encontrar uma moeda na rua, e aí depois tu vai aumentando, porque daí tu vai ganhando confiança, tu vai vendo que a coisa acontece. Eu comecei assim, com pequenas coisinhas. Às vezes eu tava em casa assim, podia alguém me dar um bolo de chocolate hoje, daqui a pouco do nada aparecia alguém com um bolo de chocolate, eu manifestei. Então, assim, coisinhas pequenas que tu vê que são possíveis, e aí sim tu vai ganhando confiança e aí tu vai aumentando os teus pedidos, né? Eu sei que a gente já tocou nesse assunto de crenças e tudo mais, mas não parece que existe algo a mais do que só crer que vai enriquecer? Porque na maioria das vezes, o que eu acho? As pessoas, elas se prendem muito a manifestar e não agir. Tá muito mais ligado a não agir do que a manifestar em si? Eu acredito, né, que agir é imprescindível. Então, aquilo não adianta eu falar que eu quero uma casa nova se eu tô em casa não trabalhando, né? A gente não nasceu, quem não nasceu herdeiro, né? Precisa do trabalho, a gente precisa do dinheiro. Só que daí eu posso me contentar com, não tô diminuindo o CLT, né? Mas eu posso me contentar em trabalhar um CLT porque aqui tem benefício, porque aqui tem uma coisa boa e eu me conformo em ganhar o 3 mil por mês, 4 mil por mês. Ou eu posso buscar um trabalho que me renda mais. Eu posso ir atrás, eu posso fazer por mim. Hoje em dia, a gente tá vivendo a era da internet. Tá muito mais fácil trabalhar com internet e ganhar mais dinheiro. Graças a Deus, eu sempre digo, gente, a internet é um presente de Deus, a gente tem que saber usar. É um presente da espiritualidade, a tecnologia vem dali. Então, a gente tem que saber usar a nosso favor também. Então, buscar formas de trabalho, estuda, te dedica. Mas eu tenho 40 anos e a minha vida inteira eu trabalhei, sei lá, de motorista em tal empresa e agora me demitiram. Eu tenho que achar outro emprego de motorista. Cara, aproveita, se tu foi demitido, tu tem 5 meses de seguro, vai estudar uma coisa nova, te dedica pra algo novo, não te bitola naquilo porque eu fiz a minha vida inteira e vou ter que repetir isso daqui. Então, pra mim, manifestar é extremamente, é muito importante, mas a gente vê pessoas que prosperam sem de fato manifestar. Então, tem as duas coisas. Que bom que a gente tem o conhecimento da manifestação, porque vai dar uma aceleradinha, com certeza. Mas agir é imprescindível. Em qualquer coisa que tu queira fazer na tua vida, tu vai precisar agir, né? Vai precisar te jogar pra frente, tu mesmo te empurrar. A gente fala muito de fé ativa. A fé ativa é justamente isso. Eu acredito em Deus, mas eu faço a minha parte. O problema é que às vezes vem a frustração, né? Talvez aquilo ali realmente não era pra ti. Talvez tá te jogando pra um outro lugar e talvez tu não vai conseguir trocar a casa. Sei lá, eu queria uma casa de 3 cômodos no Pio Correia. Não, talvez tu vai conseguir uma casa de 3 cômodos ali no bairro Michel. E daí já me frustro. Não, mas eu queria lá no Pio Correia e tal. Então, entender que tu vai agir, tu vai acreditar, tu vai agir, mas aquilo que é pra ser teu é que vai chegar até ti. Então, tentar trabalhar essa frustração também, né? De nem sempre conseguir aquilo exatamente como a gente desejou. Porque tudo existe um tempo. Existe um tempo pra acontecer. Aí, parafraseando com aquilo que tu falou ali, do looping, do negócio. Esse insight, essa visão de entender que existe uma linha do tempo que precisa ser respeitada, que precisa ser seguida, vai fazer com que a gente não entre nesses loopings. De que, não tá acontecendo aquilo que eu queria, do jeito que eu queria, da forma que eu queria. Ou tô perdendo tudo. Meu Deus, o que tá acontecendo? Aí vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai baixando cada vez mais energia. Quanto mais a gente baixa a energia, mais a gente atrai mais coisa ruim ainda ao nosso redor. Sabe? Então, isso é o básico. É o primordial. Se colocar, manter a mente sempre presente.
Sempre no aqui e no agora. Parar de se preocupar com lá na frente, com o futuro, com não vou ter, ou com o passado, né? Com gastei, não era pra ter gastado, não era pra ter feito, não era pra ter... Para de se preocupar com essas coisas e vive o agora. Porque tá tudo no agora. O futuro tá no agora. Porque é com o que tu faz agora que tu vai conseguir moldar o futuro. E o passado, ele também tá aqui no agora. Porque se tu fica se apegando ao passado, a coisas que aconteceram no passado, tu destrói o teu presente e o teu futuro. Então, é uma ilusão ficar acreditando em passado e em futuro. É tudo no presente, é tudo aqui. E esse insight, tem muita coisa que eu vou falando, tá? Uhum. Que a gente vai canalizando. Vai, perfeito. A gente fala que a gente canaliza. Uhum. Mas tem muitas coisas, até nos meus consultórios, no meu atendimento, com os meus clientes, eu pego uma linha que eu nem sei por que eu peguei aquela linha. Mas a pessoa precisava ouvir aquilo, né? As pessoas, enfim, alguém precisa ouvir. Então, tem coisas que eu vou ir canalizando, vai acontecendo isso. Antes de vir, eu fiz um trabalho ali com a galera. Eu falei, me usem. Legal. Me usem para passar informação. Então, acho que é isso. Eu acho que tem várias coisas que a gente pode estar fazendo nessas situações. Mas o principal e o mais fácil. Porque eu gosto de trabalhar sempre com o mais fácil. Eu não gosto de, aconteceu isso, então anote, faça uma lista de não sei o que, porque eu já fiz muito disso. De fazer uma lista, escreva 33 vezes por 3 dias aquilo que você quer. Já fiz isso. Fiz várias coisas, repita trocentas vezes aquilo que você quer que aconteça. E não rolava, e não acontecia. E daí foi que eu entendi, através da física quântica, que eu entendi que não precisa de tudo isso. Funciona? Pode funcionar, não quer dizer que não funcione. Só que existem formas bem mais fáceis de fazer. E quanto mais a gente utilizar das formas mais fáceis, mais a gente vai acreditar que aquilo é real. Porque já pensou, se toda a vida que tu quisesse comprar alguma coisa, tu precisasse escrever 33 vezes por 3 dias? Toda a vida que tu quisesse adquirir algum bem, ou evoluir, ou crescer, seja lá o que for, precisa escrever 33 vezes por 3 dias? A mesma coisa? Não é isso. Tu vê os caras ricos, milionários aí, que tem tudo, se eles ficam escrevendo 33 vezes por 3 dias, as coisas, não tem necessidade disso, sabe? Pode usar dessa ferramenta, não tem nada de errado. Mas hoje eu já tenho essa percepção, esse entendimento de que eu não preciso, eu posso facilitar esses processos. Posso facilitar muito mais. E fazer com que a minha cabeça entenda de que pode sim ser fácil. A gente quer tudo da forma mais difícil, quanto mais sofrimento, né? A labuta, né? É porque eu preciso me matar, sofrer, não pode ser fácil, não pode. Se é fácil, tem alguma coisa errada aí. Tem um ditado até que fala, vem fácil, vai fácil. Para com isso aí. Vem fácil e fica. Mas a questão é, tu poderia explicar melhor cada técnica que tu usou? Começando com a lei da atração, claro. Então, a lei da atração é algo que realmente, como eu te falei, eu sempre senti, eu sempre vivi, mesmo sem saber. Quando eu era criança e que eu fiz um ritual para poder ir no parque, no Beto Carreiro, né? A previsão era chuva e eu fiz um ritual, acreditei, senti e realmente cocriei o sol no outro dia mesmo com a previsão sendo chuva. Minha primeira cocriação. Então, pra gente cocriar, pra gente atrair, a gente precisa, em primeiro lugar, acreditar. Fé. Fé é o principal da lei da atração. Se você não acredita que aquilo pode ser real, aquilo não vai ser real. Então, o acreditar, ele é inegociável. Você precisa acreditar. Em segundo lugar, você precisa imaginar. Então, você tem que visualizar aquilo que você quer com detalhes. Em terceiro lugar, sentir cheiro, sentir a emoção, realmente viver antes de viver, né? E em quarto lugar, soltar. Quando a gente solta, a gente cria. Mas antes de tudo isso, para realmente você conseguir cocriar mais rapidamente, se curar, procurar uma terapia. Porque quando tu tá bem com as tuas raízes, com a tua família, com a tua história, com tudo que já aconteceu, com os teus traumas, tu consegue cocriar de uma forma melhor. Porque tu vai tá bem, tu vai tá inteiro. E aí tu consegue. É realmente cocriar mais do que o que tu imaginou, né? Então, a lei da atração, pra mim, é
Para você estar conseguindo realmente criar tudo o que você quer, se curar, se reconectar com as suas raízes, né? Olhar para a tua vida, olhar para trás, entendendo que tudo foi como tinha que ser e aceitando a tua história, entendendo que realmente tudo foi como tinha que ser. Curado, você realmente se conecta com o que você quer, imagina o que você quer, sente o que você quer e solta. E aí aquilo vai se materializar. Porque já se materializou aqui dentro, vai se materializar aqui fora. Então, esses são os princípios, assim, que eu sempre utilizei para realmente estar atraindo tudo isso, né? Então, eu realmente acredito que eu só atraí tudo isso porque eu me curei, em primeiro lugar, né? Ainda estou em processo de cura, nós estamos aqui nesse plano, né? Em evolução, então a gente sempre vai estar se curando, sempre vai ter coisas para estar curando, né? Mas quando a gente busca essa cura, é muito mais fácil manifestar a vida dos nossos sonhos, porque a gente vai se sentir bem. E a gente se sentindo bem, a gente consegue realmente se conectar com o que a gente quer para nossa vida. E se conectando com o que a gente quer para nossa vida, a gente consegue sentir, visualizar, soltar, cocriar, materializar. Perfeito. E o Ho Oponopono, como é que funciona? O Ho Oponopono é uma técnica, né, de cura havaiana, onde você realmente limpa memórias negativas, né? Então, o sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, são frases de cura, né? Onde você vai realmente estar curando tudo que foi, tá aceitando tudo que foi, tá realmente pedindo perdão, se perdoando, perdoando os outros, né? E trazendo a energia do amor, né? Que eu te amo, e da gratidão por último, né? Quando a gente é grato por aquilo que a gente nem tem ainda, mágicas acontecem, né? Porque quando a gente agradece, a graça desce. Então, quando a gente reclama, a gente tá pedindo mais daquilo. E o Ho Oponopono, ele traz muito essa consciência, a consciência do amor, a consciência do perdão e a consciência da gratidão, né? Então, quando a gente toma consciência de tudo isso e a gente solta isso pro universo, o universo vai conspirar a favor. Então, o Ho Oponopono foi algo que me ajudou e ainda me ajuda muito, até hoje, em todas as áreas da minha vida. Ah, que legal. O Ho Oponopono, assim, é uma coisa que eu tava estudando, só que eu ainda não me aprofundei muito bem. Eu até tava usando, eu sei que a gente pode colocar nome de pessoas, né? Com Também certeza. nome, momentos, locais, né? Se eu não me engano. Aí tem o Japamala. Já ouviu falar no Japamala? Não, isso não. O Japamala é um rosário budista, né? Ah, tá, que são 128. 108 contas. 108, aí tu vai passando, né? Isso, são 108 bolinhas, onde você vai falando, né? Por exemplo, se você quer resolver, curar, né? A relação com alguma pessoa, você vai lá e fala: fulano, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. Fulano, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. Aí 108 bolinhas até acabar. 108 é um número que realmente faz aquilo vir mais rapidamente, né? Então, já tem a questão da numerologia também. E falando em numerologia, tu falou sobre o nome difícil desse cara, é Gregório. Grigori Grabovoi. Esse mesmo. Como é que funciona? É um matemático e numerólogo russo, né? Que descobriu o poder das sequências numéricas para atrair o que a gente quer atrair, né? Então, existe várias combinações de números, como o 5207418, que é um número que é muito utilizado, né? Para você realmente estar manifestando o dinheiro. Então, dinheiro imediato, né? 5207418. Eu uso muito o 888-412-128-9018, que é amor incondicional. Quando eu sinto que tem muita raiva instalada no ambiente, que tem sentimentos densos, eu faço essa sequência numérica, que é a sequência numérica do amor incondicional. E parece que aquilo tudo vai se dissipando ali. Então, é muito legal. Os números de Grigori Grabovoi, tem números para tudo, para emprego, para dores, para tudo que tu pode imaginar. E sempre funcionou muito comigo. E quanto mais você fala,
mais você vibra, mais você atrai. Então, eu utilizo, assim, até hoje, né, as sequências numéricas de Grigori Grabovoi. Tem como você utilizar colocando em plano de fundo do celular, tem como você utilizar como senhas, tem como você utilizar falando, tem como você anotar na pele mesmo, tem como deixar num post-it perto do seu material de trabalho. Quanto mais você olha e fala, mais você tá vibrando naquilo e atraindo aquilo, né? Então, para ativar os números, você tem que falar número por número. Não é 520, Tá. é 520, né? Então, tem N formas, né, de você tá realmente ativando os números de Grigori Grabovoi. E uma delas é tá escrevendo, é tá colocando na capa do celular, é tá colocando senhas, que aí cada vez que você digita a sua senha, você tá ativando. A senha do meu ali, do iPhone, é 520741. Ah, que legal. Já pra realmente tá ativando o tempo todo, né? E de todas as minhas amigas também. A gente brinca que a gente já sabe a senha uma da outra, porque de todo mundo é 520741, só do celular. Eu quero, agora, de verdade, eu quero um tutorial na minha mesa. Eu sei, tá, tutorial passo a passo, vai de cada um, né? Vai de cada um. Mas se vocês pudessem especificar um passo a passo de como vocês fazem para atrair. Eu penso primeiro, eu agradeço, eu sinto, eu escrevo. O que vocês fazem? A gente tem lá no espaço uma técnica que a gente indica para todos os clientes que a gente faz, que é o mapa dos sonhos. Que eu faço ele de forma escrita. Então, eu separo todo mês. Geralmente, eu tiro meu momento de conexão. Eu gosto de acender uma vela, por exemplo. E eu vou lá e eu escrevo tudo que eu quero para aquele mês. Então, eu separo na parte de família, de viagem, de trabalho, de eu comigo mesma. E eu vou lá e coloco tudo que eu quero para aquele mês. E eu tento visualizar e colocar com os maiores detalhes possíveis. Desde coisas simples a coisas mais elaboradas, né? Eu quero ler 2 livros por mês, eu quero cortar o cabelo, eu quero atrair um parceiro novo de trabalho e tento visualizar da melhor forma possível. E uma das coisas que eu faço também todos os dias, que a gente estava falando ali, que é a gratidão. Então, todos os dias eu tenho um exercício que eu passo para os meus clientes também, né? Fica a dica. Que é a gente praticar a gratidão, mas a gratidão fora da caixinha. Porque às vezes a gente vai no automático, né? Agradeço que eu tenho a minha casa, um alimento, o básico. Então, assim, eu sempre revejo o meu dia. Então, eu agradeço 3 pessoas que eu encontrei no meu dia. Que pode ser... Porque senão a gente fica só agradecendo pela família, né? Então, 3 pessoas que passaram pelo meu dia. 3 situações boas no meu dia. E 3 situações que não foram tão boas, mas eu aprendi alguma coisa com elas. Então, assim, eu agradeço pelo porteiro lá que foi simpático comigo quando eu cheguei em tal lugar. Eu briguei lá com o meu chefe, mas eu aprendi que eu não devo também, né, às vezes, responder de tal forma ou fazer aquilo. Eu aprendi que eu não devo ser igual a ele, enfim. Então, isso faz tu ver o teu dia de forma diferente também. Esse é o meu ritual diário. E o mapa dos sonhos eu faço mensalmente. O que é esse mapa dos sonhos? Tem gente que faz de forma visual, como a Karen falou ali, de fotografias. E eu faço de forma escrita. Então, eu pego um papel e eu vou lá e separo várias áreas. Isso eu faço geralmente no dia 1º de cada mês. Tem gente que gosta de fazer a cada 6 meses, a cada 3. E aí, eu vou lá e digo assim, eu quero esse mês viajar para tal lugar, de tal dia. Eu quero cortar meu cabelo. Eu vou separando por áreas. Família, saúde, eu comigo, trabalho. E eu vou especificando o que eu quero naquele mês para cada coisa. Entendi. Esse é o mapa dos sonhos. É como se eu visualizasse e fosse colocando no papel. Legal, isso parece ser mais palpável para mim. Eu gosto de visualizar as coisas. Os nossos clientes preferem esse também. E tu, Karen, como Eu é que tu gosto faz? de montar as imagens, né? Eu adoro visualizar, assim, as imagens. Então, eu vou lá na internet, pego assim, sei lá, a pessoa fazendo atividade física, correndo. Então, assim, não, vou fazer isso esse mês, vou me dedicar a isso. Então, eu pego as imagens e vou recortando, assim. Eu quero, não, esse mês eu quero viajar para tal lugar. Então, eu pego a imagem daquele lugar e coloco. Eu vou na tela do celular. Eu sou da tela do celular, né? Eu não gosto muito da parte escrita, como ela faz. É algo que eu indico para os meus clientes, porque tem muita gente que gosta. Mas eu sou muito do visual, assim. Eu gosto de ver
Eu olho ali um tempo, sinto aquilo, né, que está acontecendo, que eu estou realizando, um restaurante que eu quero ir, por exemplo. Então eu vou colocando ali, vou montando um mapinha de imagens, na verdade, e coloco na tela do meu celular. E a prática da gratidão também, né, que é algo que eu também coloco todos os meus dias. O que tu identifica de frases, de palavras, de momentos da tua vida, não da tua, das pessoas em si, que elas fazem e que poderiam talvez não falarem? Tá, tem muito senso comum, né? É. Das frases que são de escassez. Então, é aquilo de... a questão do pobre e da felicidade, né? Dinheiro não traz felicidade. Essa frase é uma das mais comuns. Acho que todo mundo já ouviu isso em algum dia da vida. E, meu querido, pode não comprar a felicidade, mas vai te trazer uma paz que vai te trazer felicidade, né? Nossa, eu prefiro estar chorando ali na minha Lamborghini do que chorando em casa. Limpando as lágrimas com dólar, né? Aqui, nossa. Exatamente. Essa é uma frase que a gente pega muito. Ai, não, mas olha lá, minha família brigou a vida inteira por dinheiro, então hoje eu prefiro ficar aqui de boa na escassez pra não brigar. Não, o dinheiro ele é uma energia neutra. Ele é neutro, ele não é nem bom nem ruim. A gente é que vai fazer as coisas de acordo com aquilo que a gente já é. Ele potencializa. Se tu já é uma pessoa ruim, ele vai potencializar a tua ruindade. Se tu é uma pessoa boa, ele vai potencializar a tua bondade. Então, a gente, né, essa questão do dinheiro traz felicidade, sim, né, ela é importante, ela vai te trazer paz. Tu vai poder olhar para a doença dos teus pais, né, e ajudar. Tu vai poder olhar para uma pessoa passando fome na rua e vai poder dar uma cesta básica, vai poder ajudar de alguma forma. Então, o dinheiro, ele traz também felicidade e paz. Outra coisa que a gente vê muito, assim, de frases é aquilo: o dinheiro não nasce em árvore, só quem nasceu rico é que vai ter mais dinheiro, quem nasceu pobre morre pobre. Tem essas frases que a gente repete sem perceber ao longo do dia e repete. É engraçado falar, né? Quando a gente, nasci pobre, vou morrer pobre mesmo. As pessoas riem ao redor, mas estão reforçando isso dentro de si, né? E daí que tá o grande vilão.